Olá, criptomaníacos! O mundo vive um raro momento de transição e indivíduos, empresas e países terão que fazer uma escolha muito em breve. Uma escolha que terá um impacto gigantesco, principalmente financeiro. E quando falamos de dinheiro, seguir a manada nunca é uma boa escolha. Infelizmente, a maioria vai escolher a opção errada, vai entrar na porta errada. Lembra lá do Sérgio Malandro com a Porta da Esperança? Então, a pessoa vai escolher a que tem o monstro e não a que tem o prêmio. Eu espero que esse vídeo ajude você a tomar a decisão correta. E para a gente verificar se realmente fizemos a escolha correta no futuro, você precisa estar inscrito aqui no canal Criptomaníacos. Portanto, se não é inscrito num dos canais mais antigos sobre criptomoedas do Brasil, aperta agora o botão inscrever-se e seja também um criptomaníaco. Bem, vamos começar falando sobre a SEC. A SEC veio ali barrando os pedidos de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, né? As maiores empresas de ativos mundiais, como a BlackRock, por exemplo, né? Um grande fundo mundial, aí tem 6% dos ativos do mundo, entre outros fundos enormes que também pediram ali um ETF de Bitcoin spot, ou seja, comprando realmente o ativo, vinham sendo negados pela SEC. Mas começa um plano em grupo de afetar a reputação da SEC. E eu costumo fazer isso aqui no canal, de pegar notícias separadas e juntá-las para vocês entenderem o contexto global do que vem acontecendo. Então, olhem para essa primeira notícia do dia 3 de julho, 3 dias atrás. SEC dos Estados Unidos direcionou investidores para produtos criptotóxicos e para FTX, aquela mega corretora de criptomoedas que faliu recentemente. Quem falou isso foi Cameron Winklevoss, um dos irmãos Winklevoss, né, dono da Gemini e uma das figuras mais conhecidas aí do mercado de criptomoedas. Então, olha o nível da crítica que ele fez à SEC. Ele está falando que a SEC é culpada por investidores americanos comprarem produtos tóxicos de criptomoedas, produtos ruins de criptomoedas, caírem em golpes de criptomoedas. Sem um ETF de Bitcoin à vista aprovado, os investidores norte-americanos foram empurrados para produtos tóxicos como a Grayscale Bitcoin Trust, que é a GBTC, que é negociado com um enorme desconto, 30% abaixo do valor original, né, oficial do Bitcoin, além dela cobrar taxas astronômicas dos investidores. Isso porque a SEC não aprova um ETF, segundo aqui o Cameron Winklevoss. E daí, hoje, 3 dias depois, sai essa notícia aqui na Exame. CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que Bitcoin é ouro digital e defende ativo. Executivo defendeu ETF de preço à vista da criptomoeda como uma forma de democratizar o acesso para investidores. É uma outra forma de falar a mesma coisa, ou seja, os investidores não têm um acesso democrático ao ativo Bitcoin, sendo obrigados a comprar lixo. Aqui ele defende que a SEC permita a esses investidores fazer um investimento melhor. Olha a pressão para cima da SEC. Esse cara, ele é o mesmo que em 2017 falou que o Bitcoin era somente um índice de lavagem de dinheiro. Esse cara que falava que o Bitcoin era somente para lavagem de dinheiro, há 6 anos atrás, agora reaparece falando que o Bitcoin pode revolucionar as finanças globais. E na sequência, ele, com a BlackRock, e todas as outras gestoras de fundos que pediram ETF de Bitcoin e tiveram um pedido negado, reentraram com o pedido, como vocês podem ver aqui nessa tabela, né? Então, todas as empresas aqui estão fazendo um refilling, ou seja, pedindo novamente, né, entrando ali com uma nova solicitação para a SEC para ter um ETF de Bitcoin à vista. Então tem Valkyrie, tem aqui a Invesco Galaxy Bitcoin, tem a Vanek, Bitwise, todas as empresas entrando. Olha a quantidade de pedidos de ETF de Bitcoin à vista. Mais pressão sobre a SEC. Lembrando que essas empresas aqui financiam
os governos ao redor do mundo, incluindo o governo dos Estados Unidos, e financiam campanhas dos políticos. Então, na verdade, essas empresas controlam o mundo e são elas agora que estão pressionando cada vez mais forte para que esses políticos aceitem um ETF de Bitcoin à vista. O impacto disso no preço do ativo, em algumas matérias aqui, chegam a citar um Bitcoin valendo $200 mil, devido ao fluxo enorme de dinheiro que entraria para o Bitcoin. Se cada um desses gestores de fundo aqui colocarem 0,5% que seja em Bitcoin, a gente está falando de um Bitcoin realmente muito acima de $100 mil por moeda. E antes de continuar, eu quero lembrar para vocês que ainda estamos no torneio de trade da BingX com a Criptomaníacos. Somente quem usou o link aqui da descrição, né, e do QR Code para fazer sua conta na BingX está participando desse torneio, onde vocês concorrem a 1.000 USDT, $1.000, né? Cerca de R$5 mil em prêmios. Faltam 4 dias para o fim desse torneio, que tá molezinha, pessoal. Aqui, ó, ranking, vocês percebem que a gente tem aqui o primeiro colocado com 98%. Ele não fez mais operações porque está na liderança, claramente, né? Mas olha só, pessoal, até o 15º ganha prêmios aqui, né? Premiado ou com o SDT, ou com dinheiro, ou com bônus na plataforma. O 15º, nesse momento, tem aqui um retorno de somente 2%. Fez uma operação de 2% e está sendo premiado. Então, qualquer um que entrar agora tem muita chance de ficar aqui no top 15 desse ranking e ser premiado. Não perde essa oportunidade. As informações do evento estão aqui. O primeiro colocado, como vocês estão vendo, ganha $400, tá? Estamos falando aí de cerca de R$2 mil de premiação para brincar aqui na BingX. Lembrando, pessoal, tem que se cadastrar nessa página aqui, tá? Essa é a página do evento, então faça o seu cadastro por aqui, ó. E aí você vai participar do torneio. Todas as regras estão aqui embaixo. Notas e termos. Temos aqui, ó, 17 regrinhas. Leiam com atenção para não fazer nada errado. Mas voltando aqui, todos esses grandes fundos, né, que são responsáveis pela compra das ações das maiores empresas mundiais, também estão fazendo uma escolha e claramente eles estão escolhendo o Bitcoin, estão pedindo para ter um ETF de Bitcoin, eles querem ter Bitcoin. E chega o momento onde países também estão fazendo essa escolha. Os Estados Unidos estão tentando fechar a porta para as criptomoedas. A SEC está tentando impedir o Bitcoin em território americano. Mas isso abre uma oportunidade imensa para outros países roubarem, digamos assim, empresas e capital dos Estados Unidos. Então, as empresas que não conseguem ter uma vida fácil lá em território americano querem mudar para um país que seja amigável às criptomoedas, né? Que não cobre muitos impostos, que não tenham regras muito pesadas, e é o que está acontecendo. Olha essa matéria que saiu agora, no dia 4 de julho, né? Anteontem, com relação a Hong Kong. Incerteza sobre regulação das criptomoedas nos Estados Unidos pode ser vantajosa para Hong Kong. A mudança de atitude de Hong Kong em relação à tecnologia blockchain, criptomoedas e Web3 poderia atrair empresas dos Estados Unidos para a região. Então eles querem o quê? Roubar as empresas americanas para lá. Isso vai atrair o quê? Dinheiro, emprego, tantas coisas positivas para Hong Kong. Já que os americanos estão tratando mal esse cliente, a concorrência vai fazer com que eles migrem dos Estados Unidos para Hong Kong, por exemplo. Olha o peso dessa afirmação e olha onde está a pressão mais uma vez. A SEC não parece querer ser consistente em relação a isso, em relação às criptomoedas. Em contraste com Hong Kong ou outras jurisdições como Japão, Oriente Médio ou mesmo a Europa, que têm regras que estão começando a se tornar consistentes. Hong Kong viu uma oportunidade de assumir uma posição de liderança, enquanto os Estados Unidos aparentemente autossabotaram seu potencial para empresas do setor. Os esforços de Hong Kong para estimular o setor fizeram com que a cidade atraísse mais de 150 empresas do setor apenas neste ano, enquanto as empresas gastaram de 2 a 25 milhões de dólares na aquisição de licenças de provedor de serviços de ativos virtuais para operar na cidade. Então, olha como se beneficiou a cidade, o local. 25 milhões de dólares migraram para lá devido a essa abertura, né? Traga as suas criptomoedas, traga as suas empresas cripto para cá, porque a gente ganha dinheiro com isso.
Exatamente o que explica essa próxima matéria. FMI, Fundo Monetário Internacional, está de olho em dezenas de bilhões de dólares em impostos sobre criptoativos, mas tem poucas sugestões para cobrá-los. Como cobrar imposto sobre criptomoedas? Boa parte disso você não consegue cobrar porque as pessoas não estão transacionando dentro de corretoras, né? Está na carteira dela, está no P2P, está em plataformas descentralizadas. Mas boa parte desse mercado está dentro de centralização. Por exemplo, dentro da BlackRock, né? Futuramente pode acontecer, ou pode estar dentro de uma corretora, de uma exchange como a Binance, e isso pode ter cobrança de impostos, dinheiro que vai para o país que seja amigável às criptomoedas. Até o Fundo Monetário Internacional já entendeu isso. É melhor abrir a porta e ganhar esse dinheiro do que deixar esse dinheiro escoar por aí sem nenhuma cobrança de tributos. Então quem perde nessa história é o país que tenta banir, que tenta impedir o setor cripto. E na mesma semana, olha só, pessoal, o que aparece. País passa lei para incentivar compra de criptomoedas e diminui imposto para 0% em negociação de Bitcoin. Estou falando, é um incentivo. Os países querem, as empresas querem esse dinheiro que os Estados Unidos está rejeitando. Que país é esse, pessoal? Aqui no caso é a Eslováquia. Então a Eslováquia foi muito inteligente. Ela reduziu aqui, taxa de impostos sobre criptomoedas de 39% para apenas 7%. Isso valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então uma queda gigante na cobrança de impostos. Por quê? Concorrência. Estão vendo outros países ali, Hong Kong, por exemplo, vocês viram, né? Que estão querendo pegar esse dinheiro. Se tem vários países querendo essas empresas e o seu dinheiro em criptomoedas, aí a taxa, né? O imposto cobrado pelos países vai sendo reduzido, caindo de 39% para 7% na Eslováquia e, inclusive, permitindo aqui que algumas transações em Bitcoin e tal não sejam tributáveis. Olha aqui, troca cripto para cripto não é tributável na Eslováquia. A troca de cripto para stablecoin, ou seja, trocar, por exemplo, Bitcoin para o USDT, aí sim é tributável. A compra de bens com criptomoedas até 2.400 euros, cerca de 12 mil reais, né, por ano, é isenta de imposto. Acima disso, tem cobrança. Então, não é que é zero para tudo, né? Eles ganham mais dinheiro porque em algumas transações existe uma cobrança de impostos. Eles estão enxergando o que os americanos parecem que ainda não enxergaram. Então vocês viram aqui um movimento de empresas fazendo a sua escolha entre tradicional e Bitcoin, BlackRock, Fidelity, né? Todas estão começando a apontar para o lado do Bitcoin, defendendo o Bitcoin, mesmo aquelas que criticavam duramente, né? Bitcoin é para lavagem de dinheiro, agora falam positivamente que o Bitcoin é o ouro digital, o Bitcoin é um ativo para combater a inflação. Vocês acabaram de ver países agora fazendo o mesmo, países adotando criptomoedas, defendendo criptomoedas para roubar mercado dos Estados Unidos. E finalmente vamos chegar no ponto aqui sobre você, sobre o indivíduo em países onde ele também sofre, né? Onde ele também, quando faz a escolha pelo Estado, a escolha pelo real digital, pelo Pix, pela moeda estatal, ele sofre com inflação, ele sofre com impostos, ele sofre barbaridades que eu vou mostrar para vocês, usando, nesse caso, o Brasil como exemplo. Como é que você vai imaginar que um país como o Brasil, né, que é um povo que tem uma educação, na média, muito baixa, vai se interessar por criptomoedas? Seria estranho, né? Será que isso vai acontecer realmente? Olha a matéria que a gente tem aqui. Compra de Bitcoin cresce mais de 50% no Brasil e influencia a balança comercial do Banco Central. E esse aumento de 50% é aquilo que o Banco Central consegue enxergar, aquilo que é declarado pelas pessoas. Imaginam que não é declarado. É possível que as compras nesse ano alcancem 9 bilhões de dólares. Grava esse número. 9 bilhões de dólares em criptomoedas. Esse número se torna ainda mais impressionante quando comparado ao fato de que nesse ano os brasileiros compraram apenas 600 milhões de dólares em ações no exterior. 0,6 bilhões em ações no exterior contra 9 bilhões em criptomoedas. Será que o brasileiro está fazendo sua escolha? Ele está indo para o tradicional ou ele está indo para o Bitcoin? Agora, isso aqui é o oficial. É o declarado para o Banco Central do Brasil. Mas e aquilo que é invisível? E aquilo que não é declarado? Como é que será que o Brasil está posicionado mundialmente? A gente não tem essa informação, mas a gente consegue ter uma ideia pela procura
da palavra Bitcoin na internet, pelo interesse por Bitcoin na internet, que é o que esse gráfico mostra. Top 15 países à procura pela palavra, né, Bitcoin. Então, vocês percebem aqui que a gente tem um top 15. O Brasil começa aqui em janeiro de 2021 na 4ª posição. Já muito forte globalmente, né? O Brasil no top 4. O Banco Central não sabe disso. Mas olha o que acontece com a passagem do tempo. Vou dar um play aqui para vir até hoje, tá? Olha só o Brasil nesse ranking se movimentando aqui. Então, vocês percebem claramente que o número de procura por Bitcoin vai crescendo mundialmente, mas olha o Brasil, passou para a 3ª posição, tá? Ele passou a Alemanha. Aí continua passando o tempo aqui, vocês percebem que já está aqui em novembro, final de 2021, e de repente, entrando em 2022, o Brasil ele vai superar a Turquia, assumiu a 2ª posição. Tá? E olha os Estados Unidos na 1ª posição. E olha o Brasil, pessoal, entrando em 2023, o que acontece? O governo Lula entra, olha só a procura por Bitcoin no Brasil. Ele fecha, em março de 2023, nesse gráfico, na 2ª colocação, quase empatado com os americanos. Mas em determinado momento aqui, ó, se a gente voltar lentamente nesse gráfico, deixa eu tentar pegar aqui. Olha aqui, nesse momento a gente está empatado com os americanos. O país que mais tem interesse por Bitcoin mundialmente. Isso é surreal, pessoal. Quem diria, quem te veria o Brasil na 1ª colocação de um ranking como esse? Então, quantas pessoas estão se protegendo com Bitcoin? E a pergunta é, por que essas pessoas estão se protegendo? O que aconteceu para as pessoas se preocuparem tanto em proteger o seu patrimônio, proteger a sua propriedade privada com Bitcoin? E a gente está falando de um período negativo, né? A alta histórica foi lá em final de 2021 e de lá para cá o preço do Bitcoin desabou. Ele saiu de $69 mil e foi bater em $15 mil. E foi nesse período que o Brasil se destacou, que o Brasil ficou em primeiro nesse ranking empatado com os Estados Unidos. Então, qual é o medo dos brasileiros? Bom, vamos descobrir. Reforma tributária. Cesta básica vai ficar 60% mais cara? Essa foi a análise da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados. Na média, passando a reforma tributária, a cesta básica, a básica, pessoal, aquilo que o pobre precisa comer todo mês, vai ficar 60% mais caro. Mas em algumas regiões, e adivinhem que região, né, pessoal? Vai ficar muito mais caro do que isso. A região que mais deve sofrer com a alta nos preços é a região sul. Ah, o sul, né? Com um aumento médio de 93,5%. Ou seja, basicamente vai dobrar o valor da cesta básica. Dobrar o valor da cesta básica. Esse é o risco que as pessoas que vivem na região sul estão correndo, né? O Paraná, por exemplo, ó, o estado mais impactado, alta de 161% nos impostos. Isso é algo criminoso, pessoal. Comida, a gente está falando de comida. As pessoas precisarem se manter e do nada subir 161% de impostos. Esse é o risco. Mas não é só isso. A Associação de Restaurantes. Se reforma for aprovada, alimentos terão maior carga tributária do mundo. Do mundo! Nenhum lugar vai ter mais imposto na comida do que o Brasil. E a gente fala, né? O governo está aqui para ajudar os pobres, né? Para o pobre comer bem. Não é isso que falam para você? É isso que acontece com quem escolhe o Brasil e não o Bitcoin. E você vai sofrer essa inflação na sua moeda, porque você usa o real. Quem usa Bitcoin, não. Se os preços sobem, o Bitcoin sobe também. Então você consegue proteger o seu poder de compra. Essa é a grande diferença. Você se torna imune ao Brasil e a esse governo. Então é uma coisa muito interessante, né? E não só para o Brasil, como em qualquer lugar do mundo. E é por isso que empresas estão fazendo isso, países estão fazendo isso, e você também pode fazer. Mas vamos continuar aqui, não acabou não, tá, pessoal? Então, olha o que começou a acontecer. A grande mídia começa a soltar matérias muito inocentes, comparando o número de imóveis vazios com o número de moradores de rua. Então a ideia aqui é amaciar a carne do povão, apelar para o emocional, para o coraçãozinho das pessoas, né? Olha, existem moradores de rua, enquanto existem proprietários de imóveis que estão com seus imóveis vazios. Matéria do Estado de Minas, agora, ó, 5 de julho, ontem. Imóveis vazios equivalem a 20 vezes a população em situação de rua em Belo Horizonte. A ideia aqui, como a gente viu em países vizinhos do Brasil, é fazer com que saiam leis proibindo imóveis vazios, principalmente nas grandes cidades, e também congelando o valor dos aluguéis. E aí o que acontece? Você não tem mais propriedade. Você não é mais dono daquilo. Você não cria mais a regra sobre o seu imóvel. Quem define se você deve alugar e por quanto deve alugar é o Estado, é o governo, e não mais o proprietário. Então não é mais uma propriedade privada.
É isso que eu falo. A única propriedade privada que realmente existe atualmente é o Bitcoin. Ninguém pode tomar o teu Bitcoin na tua carteira pessoal. O teu apartamento, a tua casa, se tiver lá vazio porque não querem pagar o valor de aluguel que você acha razoável, você não pode mais ter essa escolha. Em breve, pode acontecer o que aconteceu na Argentina e em outros países vizinhos. E não é só essa matéria, isso foi Estado de Minas, tá? Olha só o que saiu também aqui, notícia de São Paulo. São Paulo tem quase 590 mil imóveis vazios, 18 vezes a população de rua da cidade, 3 de julho. Toda a grande mídia, na mesma semana, soltando matérias iguaizinhas sobre cidades brasileiras. Pega a cidadezinha do local do jornal e fala quantas vezes a mais você tem imóveis vazios em relação à população de rua, né? Ou quem não tem imóvel. Isso é preparando você para te roubar, preparando o povão a defender o roubo. Toma o imóvel do proprietário que tem o imóvel vazio, né? Que capitalista malvadão, ele não aluga o imóvel dele de graça, por quê? Pessoas estão sofrendo, estão preparando o terreno para isso, pessoal. Ah, Guilherme, mas esse tipo de coisa não vai passar lá no Congresso, né? O Congresso é de direita, né? A gente votou lá para colocar deputados e senadores de direita que vão proteger os interesses dos conservadores, dos direitistas do Brasil. Olha aí a notícia, pessoal. PP e PL são os mais beneficiados em novo recorde de emendas. Ah, pessoal! Então o governo Lula decidiu favorecer os seus inimigos, os partidos de oposição. Ele liberou mais verba para os 2 partidos de oposição, para o partido do Bolsonaro. Que coisa, pessoal. Vamos abrir outra matéria, não é possível. O Estadão aqui, a Folha, né? Essa aqui é a Folha de São Paulo, desculpa. Folha de São Paulo. Lula prioriza PL de Bolsonaro e PP de Lira e bate novo recorde em liberação de emenda. E bilhões de reais aí favorecendo o partido do Bolsonaro. Pô, pessoal, isso não faz muito sentido, né? Por que o Lula está dando dinheiro para deputado da base do Bolsonaro? Vocês lembram do mensalão, pessoal? Então, como é que o político faz para passar o que ele quer passar, né? Que não passaria naturalmente? Ele dá dinheiro para o outro político, para o adversário dele e fala, ó, vota aí comigo. Você compra de voto, né? Vota comigo aí, ó. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para o teu eleitor que te colocou aí, mas tu ganha um negocinho aqui, vota outro negocinho ali, pronto, todo mundo fica feliz. E isso aqui, ó, pessoal, sai no jornal. Tá aqui, né? Pronto. Libera a verba, tudo certo, e aquelas medidas absurdas vão passar. Então, muito cuidado com quem acredita em democracia, em votinho, vota que muda. Isso aí é uma balela, pessoal. Isso é ridículo. Se você acredita nisso, se você acredita que vai mudar alguma coisa com a eleição, você está muito enganado. Você fez a escolha lá da tua porta, tu escolheu a porta do sistema atual. E você vai sofrer as consequências. E isso explica para você por que tantos brasileiros estão migrando para o Bitcoin. Por dentro e por fora, né? Oficialmente e não oficialmente. Porque eles precisam se proteger desse risco, que é um risco enorme. É um risco de você perder a sua propriedade privada, inflação de 100% na cesta básica. Tudo isso pode acontecer muito rápido, como aconteceu nos países vizinhos. Então a forma das pessoas se protegerem, das empresas se protegerem e até de outros países se protegerem ou ganharem a concorrência contra os americanos é justamente adotando o Bitcoin. Eu fiz isso, eu espero que vocês também façam isso para se proteger de um mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Afinal, se o Brasil afundar, eu não quero afundar junto, eu quero estar separado, eu quero tirar o Brasil do meu dinheiro. Então eu me torno uma pessoa independente. A gente acabou de passar aí pela independência dos Estados Unidos, né? Tenha também independência com relação ao Brasil. Se o Brasil for pro buraco, você não vai junto com o Brasil. Você não é independente, você usa uma moeda que não tem nada a ver com o Brasil, você se torna imune às decisões idiotas que venham de governos de qualquer lugar do mundo. Então isso é muito positivo, tem um valor enorme que muitas pessoas ainda não enxergaram, mas vão enxergar uma hora. Vão enxergar na hora que BlackRock, Fidelity, os grandes gestores de ativos do mundo migrarem para o Bitcoin. Mas aí já é tarde. Hoje você poderia comprar, quem sabe, um Bitcoin inteiro, mas daqui a 5 anos eu tenho certeza que não vai dar mais para fazer isso, porque vai estar muito mais caro. Você vai pegar uma farinha do que sobrar de Bitcoin. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.